Irmãos, quero aqui também deixar uma palavra bíblica para a igreja nessa noite. E o tema dessa mensagem é sobre a providência de Deus. Sobre a providência de Deus. E antes da gente ler a Bíblia, a palavra, eu quero aqui já trazer que nós vamos trabalhar alguns aspectos práticos na vida de José do Egito. José do Egito. A vida de José é um exemplo de providência de Deus. Você pode ler toda a história de José e você vai ver a marca clara da providência de Deus à vida daquele homem. Ele viu Deus transformando claramente as suas tragédias em triunfos, as suas tragédias em grandes vitórias. Então, nada melhor do que falar sobre providência de Deus, trazendo o exemplo na vida de José do Egito. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Atos 7, de 9 a 14. Sobre a providência de Deus. O texto diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos. E o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Amém? Providência, etimologicamente, ou seja, o sentido da palavra, pegando os termos, juntando e trazendo ao que cada termo significa, não é? Providência, vidência é ver. O vidente era aquele que via, aquele que às vezes até tinha a visão, né? No sentido não apenas de ver algo antes de acontecer, mas que recebia visões de Deus. Então, vidência é visão, é ver. E pró é aquilo que vem antes. Então, providência, etimologicamente, seria aquele que vê antes. Só que o sentido etimológico dessa palavra providência ainda não traz tão claramente o que é providência de Deus. Porque não é apenas aquele que vê ou aquele que sabe antes. É aquele que está no controle de todas as coisas. Um Deus providente, e só Deus é, dentro desse alcance da divindade, ele tem o controle de todas as coisas em sua mão. Ele é Senhor. Por isso que quando falamos sobre José, nós percebemos algumas características na vida desse rapaz, desse personagem, desse homem. E nós queremos aqui, irmãos, deixar claro que quando falamos de personagens bíblicos, é muito bom, por quê? Porque eles se assemelham a nós. Muitas vezes, já pregando e ministrando estudo sobre Jesus Cristo, já vi perguntas assim, ou comentários: pastor, mas Jesus é Deus. Esquecendo de nós, de que Jesus, enquanto aqui viveu, ele foi revestido de humanidade e foi tentado e provado em tudo. Então, é um argumento que, dentro da teologia cristã, ele não tem cabimento. Mas é bom quando a gente traz personagens bíblicos, porque imperfeitos como eles eram, todos eles trazem lições para a nossa vida. Então,
diante da providência de Deus na vida de José, o que é que nós podemos aprender além de outras lições? Porque essa mensagem, ela já foi usada nesse texto lá atrás, eu trouxe 7. E hoje a gente encurtou um pouco mais o caminho, não é? Então vamos trazer algumas. Mas o primeiro aspecto da providência de Deus na vida de José é que ele confiou em Deus. Algo aparentemente simples, não é? Mas diante da providência de Deus, ou pela providência de Deus na sua vida, não abra mão de confiar em Deus. Não abra mão de confiar de que Deus provê as nossas necessidades. Veja bem, note bem, Deus não prometeu em nenhuma parte da Bíblia um luxo, algo assim totalmente surreal diante dessa vida, não. Nós percebemos claramente lá nas Escrituras que Deus em Cristo Jesus nos prometeu as necessidades. E Jesus, naquele sermão maravilhoso, quando ele vem e diz: olhem para o lírio dos campos, olhem para eles não semeiam nem colhem, mas eles se vestem tão bem, olhem para eles. Outra coisa, saibam de uma coisa mais: nenhum cabelo da cabeça de vocês pode cair sem que o Pai conheça, perceba. Ou seja, meus irmãos, um fio de cabelo, o que é que Jesus quis dizer com isso? O que é que a Escritura quis dizer com isso? Que Deus, ele vela pela nossa vida, ele cuida, ele provê. E José, ele confiou na providência de Deus. Acredite que Deus não pode ser limitado pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias. Inclusive, dentro desse aspecto de providência, é bom que você se prepare, porque em determinada situação da sua vida, pode ser que você seja lançado num poço, e as coisas que já estavam ruins, elas piorem. Então, quando José tem essa perspectiva da providência de Deus e ele confia no Senhor, nós percebemos claramente que é um caminho que nós devemos também tomar. Então, confie na providência de Deus, não abra mão. Deus provê, e às vezes de formas as mais que a gente menos espera. Porque quem diria que uma caravana que passasse por ali o levaria para o trono? Porque a prisão foi só o passaporte. O fato dele estar ali preso durante aquele tempo, durante aqueles anos, porque ele chega possivelmente no Egito com 17 anos, e aos 30 anos de idade, note a trajetória, depois ele vai, é claro, para o palácio, lá depois se vira a Potifar, mas depois ele volta para a prisão. Então foi um bom tempo, dos 17 até os 30, 13 anos pelo menos, aí dentro de uma circunstância terrível. Mas nós percebemos que ele não abriu mão de confiar no Senhor. Ele não abriu mão. Então confie na providência de Deus. Essa palavra, num momento, num tempo como esse, irmãos, ela é muito necessária, ela é muito necessária. Porque nós olhamos às vezes para um lado e para o outro, e nós percebemos as dificuldades. Os irmãos aqui que sabem disso, os pais de família, a dona de casa, você que trabalha, a gente faz conta, e depois a gente faz conta, e às vezes sai cortando alguma coisa, e diz: meu Deus, como vai ser aqui agora, esse mês? Não é? Como é que nós vamos conseguir? E às vezes ficamos olhando para um lado, para o outro, esperando mesmo, não é outra coisa senão que se abra uma porta, que aconteça um milagre, e a gente precisa confiar nessa providência, não é? É claro que a oração e a fé, eles são suportes para esse momento, e exigem de nós uma sabedoria, como eu já disse, em lidar com os recursos que nós temos. Mas não abra mão de confiar na providência de Deus. Deus provê. Deus provê. Há anos atrás, eu li um livro, inclusive a editora não era nem evangélica, ela de uma editora católica, mas que livro maravilhoso, Olhai os Lírios do Campo, era esse o título do livro, livretozinho.
E eu vi numa livraria e adquiri, numa sentada a gente lê. E ali conta a experiência de uma moça católica, dentro de uma comunidade católica. E a comunidade católica, eles entregam a vida para ali, aquele momento de devoção, de serviço, né, na comunidade. E tinha muito tempo que ela não comia um peixe. Talvez você não goste de peixe, mas um peixe bem preparado, aquela moça estava com a saudade de comer um peixe. Ela não relata, ou o autor do livro, aliás, não relata o que é que eles vinham comendo sistematicamente, mas a gente já pode imaginar, não é? Peixe não tinha, e ela disse, na oração daquela manhã que eles faziam, não é? Ela disse, Senhor, eu queria tanto comer um peixe. Eu queria tanto comer um peixe. E aí pronto, orou. Acabou. O peixe nunca desceu do céu, não apareceu na frente dela, porque às vezes a gente ora e quer que aconteça assim na hora, né? Instantaneamente. Ninguém chegou com um peixe, não. Pronto, foram para os serviços da comunidade. Quando chega próximo ao meio-dia, o caseiro da comunidade estava pescando, porque tinha rio próximo, e aí ele traz alguns peixes. E aquela moça, quando vê aquilo ali, disse, Senhor, eu pedi, mas não sabia que vinha tão rápido, tão depressa assim, porque eu não pedi nem talvez para hoje, eu pensava daqui a alguns dias, mas o Senhor já fez a provisão hoje. E não é assim às vezes em nossa vida? Pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, podem ser até anos. Existe gente aqui entre nós, quem sabe é você mesmo. Você tem esperado a providência de Deus, o seu peixe, não é? Há anos, já tem anos. E a gente vai e a gente coloca diante de Deus. Às vezes a gente olha o tempo, olha para o relógio, olha para as coisas, olha até para as circunstâncias, mas